Shalom, a paz de Cristo. Iniciemos nossa celebração litúrgica invocando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos reconhecer pecadores como somos, pedir perdão pelos nossos pecados e também fazer aquele propósito de perdoar também aqueles que nos ofenderam. Neste momento, vamos esvaziar o nosso coração dos pecados que cometemos e também de toda mágoa, de tudo aquilo que os outros nos ofenderam. Vamos perdoar, porque nós não somos juízes para julgar. Deixemos na mão de Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 42 a 44. Naqueles dias, veio também um homem de Baal Salisa trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 144. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Reze comigo. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Reze comigo. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais, no tempo certo, o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Reze comigo. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Reze comigo. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Segunda leitura.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 1 a 6. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança à qual foste chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 6, verso de 1 a 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Lucas 7,16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. A primeira leitura do livro dos Reis, 4, 42 a 43 a 44, vai mostrar uma relação com o Evangelho, no momento em que
Eliseu, o homem de Deus, vai fazer a mesma celebração da Páscoa, porque hoje o Evangelho ele traz essa palavra Páscoa, assentar-se à mesa, multiplicar os pães, dar ao povo para que coma. A Páscoa ela tem esse linguajar da justiça, pão para todos, não haja famintos no meio de nós. E Eliseu sente-se nessa missão, a mesma missão que Cristo, o Messias, de dar ao povo para que coma. E o seu servo também, a exemplo de Filipe do Evangelho, vai dizer: como vamos distribuir tão pouco para 100 pessoas? E Eliseu vai dizer a segunda vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. A nossa missão, quando celebramos a Eucaristia, que é a nossa Páscoa, hoje, é justamente nessa celebração de partilhar, de dividir, fazer com que todos comam e ficam satisfeitos. É nesse linguajar da justiça que, quando eu me aproximo de Cristo, o corpo presente no altar, lembrar que Jesus Cristo foi esse que distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Não posso me aproximar da mesa de Deus para que Ele me satisfaça somente a mim. A minha missão é, além disso, lembrar que somos uma comunidade, somos feitos de um só corpo, como São Paulo vai falar na leitura aos Efésios, capítulo 4, verso de 1 a 6. Paulo, mostrando-se prisioneiro no Senhor, vai exortar que todos caminhem de acordo com a vocação que recebemos. Isso para as primeiras comunidades era válido e para nós também. E caminhar na missão, na vocação que recebemos, com toda a humildade e mansidão, suportando uns aos outros com paciência, no amor. E suportar uns aos outros não é tolerância naquele sentido de dizer vou ter que aturar aquele que está do meu lado. Não é bem assim. Suportar significa dar aquele suporte, ajudar. Quando um muro está caindo, nós colocamos aquela cerca ali para até fazer uma obra ali para não cair. Mais ou menos isso é o suporte. Não deixar o outro cair. Mas muitas vezes nós nos comportamos como os fariseus, jogamos pedras, queremos julgar, condenar, e isso daí não está de acordo com a Páscoa. A Páscoa ela vem justamente assentar, dividir, somar as diferenças, a unidade, porque Paulo vai falar dessa unidade logo depois. Quando ele vai dizer no versículo 3, aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O cristão que não prega a unidade é um falso cristão. O pastor que não prega a unidade é um falso pastor. Quando a igreja de Cristo é deixada por Cristo nesse sinal da unidade, nesse vínculo de paz que devemos ter uns para com os outros. Há um só corpo, como diz São Paulo, e um só Espírito, como também uma só esperança pela qual fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece no meio de todos. Unidos no Espírito, pelo vínculo da paz, tomamos parte do banquete eucarístico para nutrir nossa fé. E vamos nutrir nossa fé baseado nessa visão de Cristo, nessa visão de Eliseu. Diante da necessidade do povo faminto, somos convidados também a nos sentirmos responsáveis para que ninguém sinta fome e a ninguém falte o pão de cada dia. Devemos ter essa sede da justiça, também, que vai muitas vezes fazer com que nós tenhamos um coração caridoso
de dividir o que temos, mas também de denunciar as injustiças sociais, a má distribuição de renda, o roubo, a roubalheira, como dizemos, no meio dos governantes, que no âmbito social não se preocupam em dividir, mas para se somar somente. O memorial do Ministério Pascal de Jesus, a Eucaristia, nos revela que o pão se multiplica à medida que é partilhado. Tenhamos hoje, nessa nossa vocação, nessa nossa missão, o compromisso de também partilhar. Jesus Cristo vai provocar a Filipe, e Filipe foi aquele, e Jesus deveria conhecer bastante a personalidade de Filipe. Filipe vai ser aquele que, diante dos samaritanos que não receberam Jesus e a sua comitiva, Filipe vai dizer: mestre, queres que peçamos ao Pai? Pede ao Pai para atacar fogo nessa cidade. Filipe tinha esse coração. Jesus Cristo vai provocar em Filipe que essa multidão está com fome, mas ele vai dizer no sentido de que não teria dinheiro, tanto dinheiro ia ser preciso e não seria suficiente para dar de comer aquela multidão. Mas alguém lá vai dizer: não, mas dá. Tem ali uma criança com 5 pães e 2 peixes, e aí forma o número 7, é o número da perfeição. E a perfeição da obra da caridade é justamente a partilha. Deus, ele faz milagre daquilo que apresentamos. Devemos apresentar o pouco para Deus e ele fará milagre daquele pouco. Muitas vezes o nosso coração está assim: não, é muito pouco, não vai dar para todos. Às vezes Deus está tocando no nosso coração até por uma oferta e a gente está dizendo: mas é tão pouco, se eu for dar não vai sobrar para mim. É assim, o coração de Filipe nessa hora fala mais alto: não vai dar para todos, não vai ser o suficiente, é tão pouco. É assim, mas é Deus que realiza o milagre. Nós devemos trabalhar esse nosso lado da misericórdia, do amor, da reciprocidade, no pouco que temos. Misericordioso Jesus, com os 5 pães e os 2 peixinhos que o menino te entregou, organizar-te a partilha de alimento, dando graças a Deus pelos bens da criação, saciar-te a fome da multidão. Se nosso coração se abrir para a generosa partilha dos bens, haverá pão em todas as mesas. Amém, amém e amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-la em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos manter com a Bíblia aberta aqui e rezar as laudes agora, os salmos, os hinos, os louvores, os cânticos, a palavra de Deus. Vamos meditar agora a palavra de Deus também nas laudes.
fazer justamente 1 minuto de meditação, de reflexão, para tomarmos o alimento da palavra como ele é, na verdade, para nossas vidas. Então vamos fazer nesse momento as laudes e salientando que a cada 30 minutos, com a palavra, lendo a palavra e meditando, nós ganhamos uma indulgência plenária, ou seja, nós, aos pecados confessados, não pagaríamos mais a pena desse pecado depois da nossa vida, na outra vida. Nós não falamos em morte, nós somos cristãos. Cristãos não morrem. Depois dessa vida, na outra vida, não pagaríamos mais pelos nossos pecados, confessados, se assim procedermos. 30 minutos diários, lendo a palavra e meditando-a no nosso coração, no nosso dia a dia. Obrigado por sua preciosa participação. É muito importante o seu like, não esqueça, deixe o seu like. É muito importante também você compartilhar esse momento do alimento da palavra com as suas redes sociais. Não basta para si, vamos compartilhar. Muitos precisam dessa palavra. Também deixe seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.